Pô, vocês já devem ter percebido que a coisa virou uma guerra civil. O bolsonarismo tá em guerra civil. Então, enquanto a família é atacada no topo, tá tendo briga envolvendo Weingarten, Alan dos Santos, cancelamento do Pavinato. E eu acho muito louco que o Pavinato, que, mano, era meu amigo de faculdade. É um sujeito que de bolsonarista não tem nada. Ele virou lá um pivô de uma briga entre todos aqueles caras ali. E eu acho ótimo que tenha virado. Fico muito feliz que ele tenha virado o pivô dessas brigas, porque é o seguinte, o Constantino quer apontar pra ele e falar que ele não é bolsonarista. Ana Paula Hinkel, essa galera toda aí é só finge, é black, é tudo. São os radicais de boutique ali. A galera radical chique do bolsonarismo. E eles são mesmo radical chique. Eles adoram usar esse termo, né? Esquerda caviar! Mas eles são a direita caviar, né? A direita Miami. Mesma coisa. Tá? Então eles estão, assim, em profunda convulsão. E Figueiredo briga com um, e Pablo Marçal leva o público do outro. Tá a desgraceira. Tá? Então, se por um lado, vejam só que louco, você tem um governo que tá uma bosta, vocês estão acompanhando, o governo PT tá muito ruim. É meio consenso hoje, você falar que o governo PT tá ruim e que o governo PT não vai fazer sucessor. Tá? Você tem um contrassenso porque há uma certa calmaria política dentro deles. O petismo, politicamente, tá resolvido, né? O Lula é o líder supremo ali do universo deles. Há uma pequena briga para ser um sucessor, mas todos estão em busca do aval do próprio Lula. A Janja palpita aqui, palpita ali. Já no Bolsonaro, eles não têm poder. Eles não têm, vamos dizer, eles em si não são um governo de algum estado, nem nada. Não há sequer alguém que possa falar, eu sou a liderança da oposição. Mas eles estão se matando, eles estão se digladiando. E eu não ouso dizer que eles estão se digladiando porque eles já estão prevendo quem vai retornar ao poder. O máximo você tem o Carluxo com essa preocupação. Eles estão se matando porque eles não têm o que fazer entre si. Então é briga de ego, é briga por espaço, é briga pela administração da loucura dos vovôs e das vovós que seguem eles. Então tá feia a coisa ali. Então é muito paradoxal, porque o Bolsonaro não tem horizonte de poder para 26 sem saber quem é um candidato. Vê seu adversário fraco, mas ele em si tá rachado se matando. E o petismo tá com um horizonte muito ruim para 26. Vê seu adversário lá, possivelmente elegendo a presidência da República em 26. Mas eles próprios estão calmos, tá dando uma tranquilidade, né? Muito louco isso. Né? É paradoxal, mas diz muito sobre a natureza dos grupos políticos. O PT é um grupo político maduro, o PT é um grupo político, tá, a gente precisa colocar aqui nos termos corretos, o PT é um grupo político sério. O PT é um grupo político que entende as etapas, entende que as coisas funcionam de acordo com a história, entende que existem até ciclos. E o bolsonarismo, eu volto a falar, é um grande golpe, pensando no você vender almoço pra pagar a janta, é uma loucura, preciso de um like aqui, mas sua credibilidade amanhã nem liga, amanhã a gente vê como eu engano os velhos. Importante é enganar o velho amanhã. Você não sabe como você vai enganar o velho hoje, mas você sabe que amanhã o velho precisa ser enganado novamente. Esse é o game, tá? Post do Bolsonaro TV, que provavelmente foi feito pelo Carluxo e pelo Weingarten, né? Com recados, vamos ver, ó. Bolsonaro TV. Vagabundos que estão fora do país e inflamam a população para que sejam prejudicados juridicamente deveriam pagar caro por mexer com a ingenuidade alheia. Esses caras ainda prejudicam o presidente Bolsonaro com sua ardilosidade. Não adianta depois pedir pix para viver bem no Zewa fumando charuto. Pô, galera, digite 1 se vocês acham que isso aí é pro Alan dos Santos, ou digite 2 se você acha que é assim, para qualquer outro. Impressionante como a briga entre esses caras escalou. A briga escalou completamente. O perfil Bolsonaro TV, que é um aplicativo que eles tinham criado e tal, tá? Esse perfil foi montado basicamente para passar a versão oficial da família Bolsonaro, de todos os casos, todos os temas. E os caras estão atacando o Alan dos Santos. A gengiva está absolutamente inflamada. Convido o blogueiro que se diz jornalista a vir para o Brasil e mandar o Carlos Bolsonaro tomar na frente a frente, como fez aqui pela rede social. E perguntem a ele como ele está lá fora. Covardia. Aí o Alan dos Santos responde: o perfil que incitou as pessoas com tic-tac de 72 horas no 8 de janeiro me quer preso? Interessante. Vocês percebem que a valentia dessa galera, né? E vamos dizer, o uso ou não uso do Xandão depende das circunstâncias, né? Agora estão no abrigo de ficar, né? Olha só, você participou do dia 8, hein? Fez tic-tac. De quem ele tá falando? Deve ser do Weingarten, né? Tic-tac Weingartiano e tal.
Aí o Lucas Rodrigues falou, ô louco gengiva Carluxo deu ordem pra te descartarem. E o Alan dos Santos respondeu, estou cagando pro Carluxo, quando preciso falo com o pai dele, não com ele. Eu e várias pessoas. E aí entra uma parada que assim, o Alan dos Santos meteu-lhe um desprezo aqui pelo Carluxo, mas ontem, né, quando o Carluxo estava tocando o cancelamento do Pavinato, né, o Bolsonaro foi na Revista Oeste e gravou com o Pavinato. E aí o Pavinato fez lá a vassalagem necessária para poder sobreviver, né? Ele precisa fazer isso. E o Jair ficou lá aceitando, oh, obrigado, não sei o quê, blá blá blá, né? Então aí como é que funciona? O Carlos Bolsonaro tá garantindo aí a proteção do pai num dia, no outro dia o pai tá defendendo os caras que o Carluxo tá enfrentando. Tá muito zoneado isso, Bahia. Cara, tá assim. Fico muito triste, né? Por uma notícia. Sabe aquele meme do fico muito triste com a notícia dessa? Que tem um cara estourando. Fico muito triste com a notícia dessa, Renan. Não, eu obviamente, eu fico feliz com uma notícia dessas. Porque eu quero que esse grupo político desses caras basicamente fique na história, fique no passado como uma história muito ruim que passou pelo Brasil. Mas o que vocês estão vendo aí, galera, é o seguinte. É uma galera muito da mesquinha, muito da baixa, se matando, usando agora os métodos deles entre si, né? Alan dos Santos mandando recadinho, tá entregando alguém e tal. O jogo ali é bem sujo. Ontem, graças a Deus, eu lavei a alma, né? Que eu peguei vídeos aí desse Alan dos Santos e respondi, né? Lembrando que eles ficam se colocando de vítimas. Eles estão rindo do Felipe Martins, eles nos perseguem, né? Quando eles próprios organizaram perseguição a lá Alexandre de Moraes contra a gente, de uma maneira muito sórdida, né? E aí fica aí com esse chororô. Não tem chororô nenhum, eu quero que essa galera toda se exploda, eu quero que eles vão pro inferno, a galera ruim, e a galera que acabou com a direita no Brasil, tá? A gente tá vendo, vamos dizer, uma ressurgência da direita nos Estados Unidos com o Trump, pós-Trump, né, com Trump e pós-Trump. A gente vê agora na Europa esses movimentos de direita surgindo e tal, mas aqui no Brasil a coisa tá engatinhando, porque por mais que haja potencial eleitoral, e o Bolsonaro tem potencial eleitoral, ele é uma realidade eleitoral, é tudo muito ruim. Eu não sei, vocês estão assistindo, vocês não ficam agoniados? Bota aí no comentário se vocês ficam agoniados ou não. Que tipo, cara, se eu volto no tempo, volto pra 8 anos atrás, a gente tava em 2016, milhões de pessoas nas ruas pedindo impeachment da Dilma, havia uma energia de mudança. Hoje não tem energia de nada. O PT tá de volta no poder, não houve até agora uma manifestação contra o petismo, tá? Houve um total de 0 manifestações contra o senhor Lula. E qualquer manifestação que você for tentar fazer é impedida pela existência do Bolsonaro, porque a manifestação se torna um ato em culto e apoio à figura de Jair Bolsonaro e sua luta contra o STF. Ou seja, se você é um cidadão que você só tá puto com o Lula, você fala, não, eu só vim aqui xingar o Lula. Você é obrigado a comprar um pacote de brigas que você não tem nada a ver. Você não tem nada a ver com a briga do Xandão com o Bolsonaro. Você não tem nada a ver. Se o Bolsonaro tentou um golpe, se o Xandão cruzou as 4 linhas pra prender os caras ligados ao Bolsonaro, essa briga não é tua. Você não tem todo o golpe de Estado, você só não gosta do PT. Então o antipetismo, olha que merda, ele tem um grilhão, né? Ele tá com a perna, né, completamente, ó, presa, entendeu? Tem um grilhão na perna, que é o grilhão do Bolsonaro. Então se você é um cara anti-PT, você tenta dar um passo pra frente e tem uma bola de ferro atrás com os crimes da família Bolsonaro e com as causas que você tem que defender. Não, tem que defender aqui, ó, anistia pros caras. As velhas do dia 8 não tem nada a ver com o cidadão que só é antipetista. Eles não tem nada a ver com as velhas do dia 8. Vocês tornaram os caras malucos e hoje a gente não consegue enfrentar o PT direito. Essa agonia é horrorosa. Essa agonia é horrorosa porque hoje, tá, materialmente, a oposição, por mais que seja eleitoralmente forte, ela é politicamente fraca. Porque tudo dela é condicionado às fraquezas e os interesses do Bolsonaro. Então o Bolsonaro é cheio de fraquezas, ele tem uma fragilidade muito grande com relação ao STF. Então já que ele tem essa fragilidade, nada que vai fazer no parlamento, nada que ocorra no parlamento que possa gerar alguma indisposição ali passa. Então a oposição tem que votar para apoiar os nomes que o Lula indica pro STF, como foi o caso do Flávio Dino e o caso do advogado dele, o Zanin, né? A oposição fala de um tema, mas não fala do outro. Então a oposição já adestrada, condicionada. O Bolsonaro tem medo do Xandão, ele morre de medo. O Bolsonaro quer recuperar os direitos políticos, o Bolsonaro quer preservar os filhos envolvidos em escândalo de corrupção. Então assim, a direita tá toda presa nos interesses e medos do Bolsonaro. Por quê? Porque o Bolsonaro fez um trabalho muito bom, mas psicopático, mas muito bom,
tá? Em vincular a ideia de direita a ele. Quando eu vi essas brigas que estão tendo aí, todas as discussões sempre assim, na seguinte ordem. Não, porque a direita é Bolsonaro é nosso... Sim, você tem uma massa de pessoas que amam esse sujeito, e elas amam ele de tal forma que você não consegue fazer nada no campo da direita que não passe pelo interesse dele. Então, o fim deles é importante, porque aí a ideia de oposição, ela começa a ganhar outro caráter. E a ideia de direita começa a ganhar outro caráter. O Bolsonaro, como figura política, tá? Não tô falando que ele corporeamente tem, mas o Bolsonaro como figura política tem que morrer. O Bolsonaro como figura política, ele tem que, sabe, a vida tem que seguir sem ele, porque esse cara é um cancro, ele é um cancro, ele é uma doença inclusive mental, que transformou as pessoas em zumbis.